Oi pessoal, tudo bem? Fica a dica de hoje, é um pouquinho diferente e na verdade vocês estão olhando aí pelo título do vídeo, eu ontem dei uma reorganizada no meu quarto, fiz isso tudo à noite e aí tô vindo aqui no dia seguinte contar pra vocês e fazer uma pequena introdução. Toda essa reorganização, ela começou por dois fatores. Primeiro, porque eu realmente precisava reorganizar aquele armário ali atrás, branquinho que vocês estão vendo, porque ele é um pouco frágil, ele tava com muito peso, então eu precisava redistribuir as coisas e ele tava um pouco mal organizado, né? Ali fica boa parte das minhas coisas de beleza, né? Na primeira, ele tem 4 prateleiras assim. Na primeira parte fica toda a parte de maquiagem, na segunda toda a parte de cabelo e na terceira e na quarta ficava uma coisa assim sem definição, porque tinha várias coisas aleatórias. Na terceira parte ficava algumas pastas com muitos textos meus da faculdade, e aí ficava muito peso pro armário, né? Tinha também algumas caixas que eu guardo coisas pra ter, assim, pra vida, de recordação, alguns presentes que o Jorge me deu, algumas cartinhas, enfim, coisas que eu quero ter, assim, pra vida e que estão guardadas em algumas caixas, numas 3 caixas. Então, nessa terceira parte ficava tudo isso. Na quarta parte ficava mais textos da faculdade e algumas roupas de frio. Então eu precisava reorganizar isso porque o armário estava sentindo essa necessidade, assim, porque estava sofrendo com o peso desses textos, dessas roupas, dessas caixas. Então eu resolvi reorganizar. E em segundo lugar, porque meu pai trouxe aqui pra casa aquelas bandejas de mesa, né, que são em 3 andares, assim, porque ele não ia mais usar no trabalho dele, era dele, ele trouxe pra casa, perguntou se alguém aqui em casa ia querer, aí eu falei que sim, e aí acabei dando um outro significado, trazendo uma outra função para essas bandejas de mesa. Eu vou mostrar pra vocês, que eu esqueci de separar, como é que elas são, e aí eu vou dizer, explicando mais ou menos assim pra vocês como é que eu usei. Eu filmei assim um pouco do antes e o depois do cômodo ali, e também filmei pra vocês aonde eu coloquei as outras coisas. Por exemplo, como eu disse pra vocês, os meus textos da faculdade estavam ali fazendo um peso enorme e na verdade sem função, porque eles estavam espalhados. Tinha um pouco aqui no rack que fica a televisão, tinha um pouco embaixo da minha mesa escondido e tinha um pouco ali naquele imóvel. Então eles não estavam num lugar só concentrados, isso é ruim, porque eu tô perdendo o espaço útil, né, que eu poderia estar utilizando de outra forma. E a roupa de inverno eu coloquei também no meu armário, né, tirei dali, porque na verdade roupa de inverno são os casacos um pouco, os moletões mais fortes e tal, que a gente quase não usa aqui no Rio, então eu quase não uso mesmo, então eu resolvi tirar dali, porque não faz sentido, ali é um móvel que eu abro a todo momento, principalmente por conta da maquiagem, então não fazia sentido nenhum eu ter roupa de inverno ali, então eu mudei de lugar. E aí o lugar pra onde foi essas novas coisas eu também mostrei pra vocês, e aí é só pra explicar melhor assim como eu fiz tudo isso, mas enfim, deixa eu pegar primeiro a bandeja. Bom, como vocês podem ver, essa é uma das bandejinhas, tá? Meu pai tinha a preta e tal, depois até vi, porque como eram só 3 bandejas, eu criei 3 setores dentro daquele armário ali, e na verdade se tivesse mais daria pra criar mais setores, então talvez eu compre mais, mas bem mais pra frente. Também tem essas bandejas que são mais decoradinhas assim, são de, acho que é tipo uma madeira, um MDF, e tem uns desenhos assim, uns arabescos na borda, são mais bonitas e tal, mas enfim, pra depois ir reorganizando com calma, mas na verdade eu trouxe essa dica porque às vezes é alguma coisa que a gente tá deixando de usar e vai trazer novas funções. Eu também vou mostrar pra vocês no final do vídeo o que eu fiz com a estrutura das bandejas, porque pra elas ficarem uma em cima da outra, né, em pezinhas assim, as 3, elas têm uma estrutura que é tipo um gaveteiro que você enfia.
de ferro. Então eu mostrei também pra vocês o que eu fiz, mas isso só no final do vídeo. Mas enfim, só pra trazer essa sugestão mesmo, que você às vezes tá, sei lá, se desfazendo de um escritório, ou vai mudar de emprego, não vai precisar mais de certas coisas, pra você reutilizar de uma outra forma, né, trazer uma outra função. Então, como eu disse, eu criei 3 setores ali dentro. É importante dizer que eu não mudei, porque assim, eu não me considero uma pessoa desorganizada. Eu não mudei a estrutura anterior, até porque isso me traria muito trabalho, porque eu abro aquele armário todos os dias, então eu já vou, assim, de olhos fechados nas coisas, eu já sei onde estão. Então eu não mudei muitas coisas de lugar, eu deixei como estavam. Vocês vão ver no vídeo que eu fiz antes de organizar que elas não estavam nem tão bagunçadas. Na verdade, elas já existia ali um setor, uma triagem, digamos assim, e eu respeitei essa triagem só colocando as coisas que estavam fora do lugar. Às vezes na pressa a gente não coloca do jeitinho que deve ficar. E aí, como eu disse, eu tirei o meu material assim da faculdade, todos os textos já estavam organizados em pastas, né, aquela pasta estilo fichário, já separado por semestre e tal, que todo fim de semestre eu faço isso. Então seria só o caso de colocar para outro canto, que foi o que eu fiz. Vocês também vão ver, eu coloquei embaixo do rack da televisão e tirar as roupas de frio que foram pro meu armário. Aí eu aproveitei e arrumei também toda a parte superior do meu armário, que tem toalhas, tem roupa de cama e tem também algumas coisas, umas papeladinhas, assim, as minhas fantasias que eu deixo em saquinhos e tal. Vocês vão observar que, tirando o caso ali do móvel, os outros lugares não ficaram tão bonitos. É mais uma questão de organização mesmo. Tá tudo no mesmo lugar, assim, todos os meus textos num lugar só, a minha roupa de cama num lugar só. Então, assim, não necessariamente ficou bonito porque eu tenho muita coisa, mas tá funcional, tá organizado. Então, vale aí ressaltar isso. Às vezes vocês não vão achar tão bonito esteticamente, mas eu acho que tem que ser mais funcional. E no caso do meu REC, como vocês também vão ver nas imagens, são textos que eu quase não utilizo. Os textos do semestre atual ficam ali na minha mesa, né? Embaixo da mesa, em pastas também, e aí quando acaba o semestre eu vou colocando aqui no REC, que já tá abarrotado. Então, não necessariamente é algo que eu vou ter que pegar toda hora, então por isso que eu armazenei dessa forma, tá? Empilhado, e aí com algumas coisas na frente pra ficar mais bonitinho e tal, mas enfim, não tá tão bonito, mas tá funcional. E como eu disse, que é o importante, tá setorizado, ou seja, todos os textos num lugar só, a mesma coisa com o armário. Mas enfim, o REC ficou super bonitinho porque ele ficou mais clean, tá mais setorizado. Eu mantive a maquiagem no primeiro andar, mantive as coisas de cabelo no segundo. E nos outros 2 andares eu distribuí essas caixas que eu falei pra vocês, que eu guardo algumas coisas. E também coloquei numa bandejinha só, por exemplo, coisas que a minha caixinha de remédios que eu tenho aqui em cima, no andar de cima, às vezes tô com uma dor de cabeça, alguma coisa, tem algumas coisinhas ali. E também na mesma bandejinha, coisas que eu ainda vou usar, que eu comprei em uma quantidade maior, que ainda estão ali pra usar mais pra frente, né? Enfim, de estoque, digamos assim. Então vocês já vão ver, né? Vocês vão ver agora como é que estava antes e como é que ficou depois. Eu acho que é bem autoexplicativo, mas eu vou fazer uma narração em cima da imagem. Mas eu espero que vocês gostem e já a gente volta, né, pra eu mostrar pra vocês e explicar, na verdade, qual função, né, uma nova função que eu dei para a estrutura dessas bandejinhas assim, que na verdade é uma estrutura de ferro. E aí vocês vão ver a nova função que eu trouxe para essa estrutura de ferro dessas 3 bandejas. A gente está trazendo uma nova função para essas bandejinhas, né? Na verdade não uma nova função, mas tirando elas do lugar, separando as 3, então também vamos trazer uma nova função para a estrutura que segurava elas 3 assim juntinhas, uma em cima da outra. Mas enfim, roda o VT não, roda as imagens do antes e depois. Então vamos lá, pessoal, as imagens que vocês vão assistir agora são do lado esquerdo do meu armário, né, e foram filmadas antes da organização. Nas 2 últimas prateleiras eu tenho textos da faculdade, como eu disse pra vocês. A terceira tem coisas jogadas de cabelo que eu não uso tanto, secador, o Babyliss, um spray, a minha caixinha de remédio, também coisas bem jogadas. E na primeira, coisas de maquiagem, né. Essa primeira não mudou nada, na verdade, não mudei a estrutura, eu só coloquei as coisas no lugar e tal, porque eu tava
meio bagunçada, assim, às vezes na pressa a gente não coloca as coisas no lugar, não é mesmo? E aí na segunda eu inseri a primeira bandejinha, coloquei as coisas de cabelo mais organizadas e setorizadas. Usei de novo mais uma bandejinha e eu criei tipo um estoque, tem kits de viagem, produtos ainda para serem utilizados, a minha latinha de remédio, né, para ficar ali mais à mão. E na última eu deixei algumas caixinhas também com essas coisas que eu falei que eu gosto de guardar. E o meu ferro de passar roupa bem à mão ali, num saquinho de paninho. Então, de novo, a segunda bandeja eu criei tipo um estoque de produtos e botei meus remédios também. Coisas que não precisam, né, ficar tão à mão. Esse é o lado direito, antes da organização, né? E aí eu basicamente não mudei tanto. A primeira prateleira não mudei nada, eu só organizei também. Coloquei as coisas no lugar, igual eu fiz do lado esquerdo. Na segunda prateleira eu setorizei o que eu mais uso de cabelo, né? Tá ali à mão. Nessa terceira tem documentos, né? São várias pastas com documentos. Tenho fotos da época da escola e tal. Então essa terceira aí ficou mais uma coisa pra pegar também, mais à mão, não tão empilhado como estava antes. E nessa última tem algumas caixinhas também e minhas capinhas de celular. Bom, aí é a imagem de como estava o REC, né, antes, né, com algumas coisas só da faculdade, e como ficou depois, que é essa imagem aí. Eu até acredito que a imagem anterior seja mais bonita visualmente, mas pelo menos eu consegui colocar todos os meus textos, todos os meus cadernos num lugar só. E aí eu peguei aquele caderno que o Jorge me deu, obrigada amor, que eu não consigo utilizar pra nada, assim, que eu fico com pena, e coloquei na frente pra dar uma decorada. Bom, como eu disse pra vocês, eu reorganizei a parte superior do meu armário. Então aí tava, como tava as roupas de cama antes de eu dobrar corretamente, os lençóis e tudo mais, como eu falei também, principalmente os lençóis que tem aquele elástico, né, pra forrar o colchão. Então ficou assim, dessa maneira aí, não mudou muito. Eu também não mudei a forma como eu organizava, eu só apenas peguei esses lençóis e dobrei corretamente, e aí ficou tudo melhor empilhado e tal. Tá mais funcional pra mim também, mas não mudei muito. Só porque tava nessa onda e tal, acabei organizando. Esse aí armário é como estava antes de eu colocar as roupas de inverno, né? Com algumas toalhas e algumas coisas que eu quase não utilizo. Ali já tinha as minhas fantasias, eu só inseri as roupas de inverno, algumas roupas de praia e tudo mais. E reorganizei também as toalhas. Não ficou também tão bonito, mas tá funcional. Isso aí foi o que separei depois, né, do fim de tudo. Livros para poder doar, né? Alguns livros, na verdade, eu vou descer e colocar na biblioteca particular da minha mãe. E outros eu vou doar, que são livros da época do ensino médico, de matemática, de física. E também coisas para jogar fora. Sempre quando a gente reorganiza as coisas, é legal fazer essa triagem e separar o que a gente não tá mais utilizando. E aí doar ou realmente descartar. E aí agora estão as imagens do ferrinho, né, que estruturava as 3 bandejas. Eu, como eu disse pra vocês, eu transformei numa arara de brincos. Então é uma solução aí pra você, talvez, se você gostar. Como vocês viram nas imagens, eu peguei essa estrutura de ferro, né, e trouxe essa sugestão para vocês, na verdade, para trazer, fazer como se fosse uma estrutura porta-brincos, portas-bijuterias e joias e tal. Às vezes tem pessoas que têm muitas coisas e aí colocar assim, dessa forma, dessa disposição, como se fosse uma arara de bijuterias, é legal, é uma boa opção. No meu caso, eu digo para vocês que não faz muito sentido, porque eu não tenho muito brinco assim de ganchinho. Eu tenho poucos, os que eu tenho estão na imagem. Então eu não preencheria toda essa estrutura. Mas é uma ideia legal assim para quem tem bastante brinco, para quem tem bastante pulseira. A maneira como eu armazeno, eu já me entendo bem, assim, fica tudo bem organizadinho e fica tudo dentro de saquinhos e tal, para não oxidar e tudo mais. Então, nesse sentido, eu não fiz pra mim, porque eu não teria brincos o suficiente pra preencher, né? E porque a minha maneira já é funcional pra mim. E aí o que eu fiz? Eu não filmei pra vocês, mas eu tô usando essa estrutura de ferro dentro do meu armário pra suporte de cachecol, tá? Porque aí é um lugar que ele tem várias linhas, né? Que dá pra colocar ali vários cachecóis e lenços e tudo mais, coisas que a gente usa também
não usa tanto, mas tá ali organizadinho num lugar só. Você também pode usar dentro do seu armário para trazer subníveis, né? Para você colocar ali, talvez pendurar um cabide com um shortinho, uma sainha ali dentro do armário, trazendo subníveis e tudo mais. Então, também é uma boa opção. Eu acabei não filmando ontem pra vocês, mas eu acho que a melhor dica que funciona bem mesmo é como se fosse um porta-bijuteria, né? Uma arara de brincos, uma arara de argolas, né? Pulseiras e tudo mais. Como eu disse, eu montei pra vocês, mas vocês viram que ficou com pouquinha coisa, porque eu realmente tenho poucas coisas pra enganchar ali, pra pendurar ali. Então, nesse sentido, o que eu faço, que é ter 2 porta-joias grandes, assim, já com as coisas bem definidas nos lugares, funciona pra mim, mas eu trouxe essa sugestão pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de reorganizar o meu quarto comigo. E como eu disse, essa reorganização, na verdade, eu tô de férias, então vira e mexe eu reorganizo o meu quarto, às vezes eu mudo a arrumação das coisas. Ano passado eu tirei a televisão, ela não ficava aqui, eu trouxe ela pra cá, então vira e mexe me dá a louca e eu gosto de mudar tudo. E aí eu gostei de compartilhar isso com vocês, porque eu tô dando essas diquinhas, né, de pegar uma coisa e mudar de função, como tudo aqui no canal eu gosto de fazer isso. Às vezes a gente compra muitas coisas que tem funções diferentes e tudo mais, e acaba acumulando muita coisa. E aí às vezes você tem uma bandejinha que tá ali, né, na sua mesa, você nem tá mais usando ela como essa bandeja de mesa que é pra colocar papel e tal separado, mas você poderia estar reorganizando um móvel, a parte interna de um móvel e tudo mais. Então eu gostei muito, achei que ficou bem mais organizado, bem mais bonito assim ao olhar. E o móvel não tá com muita coisa, porque ele não é um móvel tão resistente, né? Esse meu rack aqui, ele é de madeira maciça, então ele aguenta mais essa quantidade enorme de textos que vocês conferiram aí no vídeo. Então é resistente pra isso, e é um lugar que eu quase não mexo de lugar e tal, só quando vai realmente varrer, e ele tem rodinha, então não tem grandes problemas. E ali, como eu abro toda hora, né, fica muito sensível, então com muito peso é ruim. Então acho que essa reorganização foi útil, bastante útil, e vocês também viram aí que o importante de reorganizar, ou de organizar um cômodo da sua casa, essa é uma dica fundamental, assim, primeiro descartar o que você realmente não está utilizando. Eu ainda tinha aqui nesse meu rack livros do ensino médio, de matemática, de física, que eu realmente não vou utilizar para minha carreira. Então tava na hora de tirar mesmo, assim, então tava ali ocupando espaço sem necessidade. E aí vocês viram também que no rack ficou todos os textos, todos os cadernos que eu realmente pretendo utilizar mais pra frente e tudo mais. E aí os livros que eu também pretendo utilizar, mas não vou usar com tanta frequência, eu coloquei na prateleira, como vocês viram. Ficaram poucos livros, então não atrapalhou as coisas que eu já tinha na prateleira, que são fotos e tudo mais, bibelozinhos. Então acho que ficou tudo no seu lugar, de uma maneira setorizada, como eu disse. Todos os textos estão no rack, todas as roupas que eu não utilizo com tanta frequência, que são roupas de inverno, roupas de praia, fantasias, estão em um lugar só. E aí nessa onda eu acabei reorganizando a roupa de cama, e vale falar que a roupa de cama eu usei o vídeo da Flavinha. Pra quem não conhece a Flávia Kalina, que é uma pessoa que eu admiro demais, mas eu utilizei o vídeo dela que ela tava reorganizando a casa também, e aí foi uma personal organizer lá e ensinou como dobrar lençol com elástico, que é aquela confusão, porque na verdade eu também não mudei a estrutura da minha organização de roupa de cama, muito pelo contrário, tá? A mesma coisa. A única diferença é que o lençol de elástico eu não dobrava daquele jeito que foi ensinado nesse vídeo da Flavinha. Eu ia fazer uma bolinha com ele e aquilo ocupava muito espaço. Então, e não ficava organizado. Às vezes eu ia pegar uma coisa, a bolinha rolava para um lado, caía, então era uma coisa assim, um complicador. E aí aprendi a dobrar e aproveitei e reorganizei tudo aqui também. Então eu fui reorganizando o quarto inteiro e eu achei que ficou bem legal, e bem legal de compartilhar também. Eu espero muito que vocês tenham gostado de reorganizar o meu quarto comigo, e eu espero que esse vídeo te inspire aí também a talvez reorganizar um cômodo e tudo mais. Queria dizer também que
Essa reorganização se estendeu para o banheiro da minha casa, porque eu não filmei, mas é legal de falar, porque eu tenho... A minha casa foi feita por portugueses, então é uma pia, assim, de mármore, e tem aquele embaixo, aquele espaço embaixo, assim, aberto. Então a gente tampa esse espaço com uma cortininha e deixava muitas coisas jogadas ali embaixo, né? Nisso ia papel higiênico, ia pasta de dente, sabonete, tudo jogado ali. O que eu fiz? Eu comprei também um gaveteiro de 3 gavetas e reorganizei tudo, ele coube direitinho embaixo da pia. Então isso também é legal, às vezes na sua casa acontece isso, é legal de falar porque não é bom que essas coisas de higiene estejam jogadas assim, onde bichos podem passar, barata e tudo mais, é legal que esteja protegido. Então o gaveteiro também organizou demais o banheiro, ficou bem mais bonitinho e bem mais higiênico também guardar essas coisas num gaveteiro, né, que não tá exposto, papel higiênico principalmente. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele te inspire e não esqueça, né, tem uma triagem para você reorganizar um cômodo, que é você separar o que você realmente utiliza do que você não utiliza e desse combo aí que você não utiliza. No meu caso, tem coisas que eu realmente vou jogar fora e tem coisas que eu vou doar, como esses livros que eu disse que são do meu ensino médio, que eu não vou utilizar mais pra frente, nem minha irmã mais nova vai utilizar, que minha irmã também já tá na faculdade, então são coisas que já dá pra doar. Então, das coisas que você separar que não te servir, você pode doar coisas e pode jogar coisas fora. E aí você vai abrir espaço e depois você setoriza as coisas que sobraram, né? Porque setorizar é importante porque ajuda você a fazer uma manutenção dessa organização. Eu espero que vocês gostem, muito, 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 que vocês gostem não, que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo, por favor, de se inscrever aqui no canal e de continuar me assistindo pra sempre, me seguir nas redes sociais. Me enrolei pra falar isso, mas enfim. Grande beijo e até o próximo. Tchau!